Existem vários livros sobre a obra de Cristo, o que ele fez, os seus milagres, a sua ressurreição, enfim, tantas outras coisas que ele fez e até o próprio Evangelho de João fala no final dele que se fosse registrado tudo aquilo que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo, porque Jesus fez muitas coisas. Mas eu vi poucos livros que falam sobre o coração de Cristo, sabe? Aquilo que Cristo é mais no fundo. E nesse vídeo eu quero falar sobre um desses livros, que é esse aqui, ó. Livro maravilhoso demais, Manso e Humilde, do Dane Ortlund. E ele fala basicamente sobre o coração de Cristo. O que Cristo é mais no fundo. O que flui mais naturalmente do coração de Jesus. Será que é a compaixão? Será que é a justiça? Será que é a ira? Esse livro vai tratar de várias dessas questões. E agora falando um pouquinho da minha relação com esse livro, existem poucos livros que eu já me emocionei lendo. Eu sou uma pessoa difícil de se emocionar, em alguns casos, para falar a verdade. Eu até brinco com a minha esposa que ela se emociona bastante e eu sou muito difícil. E eu lembro de 3 livros que eu já li que me emocionaram. O primeiro é a Bíblia, claro. O segundo é O Peregrino, de John Bunyan, que é um livro de um puritano que viveu lá no século XVII, se eu não me engano, que é uma alegoria da vida cristã. E daí, no final, bom, enfim, acho que não tem spoiler de um livro do século XVII, né? Mas no final, quando o cristão ele vai passar para Jerusalém Celestial, eu chorei a primeira vez que eu li. E esse livro aqui, Manso e Humilde, é o terceiro livro que eu já chorei lendo. E eu já li ele 2 vezes e eu chorei nas 2. Esse livro é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E como eu falei, ele fala sobre o coração de Cristo. E a definição que ele dá para coração, no contexto bíblico, e o livro vai falar um pouquinho sobre isso, é um pouco diferente da definição que a gente tem sobre coração muitas vezes. Porque na nossa cultura, mente remete à racionalidade, ao pensamento, e coração remete às emoções, aos sentimentos, né? É assim que a gente costuma enxergar. Tanto é que tem aquela famosa frase, como é que é a frase? Cabeça fria, coração quente. Essa é a frase. Que significa o quê? Pense de maneira fria, analise todas as circunstâncias, mas sinta de maneira intensa. Viva aquilo, fazendo tudo que você pode para que aquilo que você deseja dê certo. Essa é a nossa cultura. Na cultura bíblica, coração é mais como aquilo que você é no mais profundo. Não engloba só emoções, não engloba só racionalidade, mas é aquilo de onde flui tudo que você é. Provérbios 4:23 vai falar: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, o coração é esse centro de quem nós somos. Nas palavras aqui do Dane Ortlund, é o centro vibrante de quem nós somos. É aquilo que nos tira da cama na segunda de manhã. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo numa segunda de manhã. O que me tira da cama de segunda de manhã? Isso é o meu coração. O que é que eu sonho para o meu dia, para minha vida e quais são os meus planos? Em outras palavras, é aquilo que nós somos de verdade. Jesus disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, elas remetem àquilo que o nosso coração está cheio, ou seja, aquilo que nós somos lá no fundo. Então envolve razão, envolve emoções, envolve a parte espiritual também, é quem nós somos. E esse livro vai falar sobre o coração de Cristo. O que Cristo é lá no fundo, o que flui mais naturalmente do coração de Cristo. Porque uma coisa é a gente ter informações sobre quem Cristo é e nós estudarmos sobre ele. Outra coisa é nós conhecermos ele tanto de modo objetivo, conforme ele revela na palavra de Deus, quanto de modo subjetivo, nas nossas experiências com ele, no nosso tempo de oração diário, no nosso tempo de meditação na palavra dele. Aquilo que nós vamos conhecendo do coração de Cristo na nossa caminhada. E, cara, eu achei esse livro muito interessante e eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção nele. Que, primeiro, esse livro ele traz uma visão verdadeiramente bíblica de Jesus. Eu percebo que no nosso tempo nós buscamos ser pessoas equilibradas, que, que às vezes querem fugir de extremos e muitas vezes essa é uma boa abordagem, você fugir dos extremos, porque
Acredito que talvez a maioria das vezes os extremos estejam errados, mas esse livro, ele não tem essa premissa de buscar fugir de extremos. Ele tem a premissa de ser bíblico e de apresentar uma visão bíblica de Jesus com aquilo que a Bíblia enfatiza sobre ele. E tanto é que ele vai falar: eu não busco um equilíbrio superficial. Se a Bíblia fala mais do coração compassivo de Jesus do que da ira dele, então eu vou enfatizar mais esse assunto. Entende? É uma visão bíblica do assunto. E o próprio autor aqui vai falar que Jesus não é igual para todo mundo. Claro, o coração dele não muda, mas eu digo, a maneira com que ele trata as pessoas não é igual, porque aqueles que não estão em Cristo e que rejeitam o sacrifício de Jesus, o que resta para essas pessoas é a ira de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Mas agora, para aqueles que estão em Cristo, e aí sim, Cristo ele oferece a salvação para todas as pessoas, essas pessoas que estão em Cristo, elas são alvos do amor de Deus e da graça de Deus e da misericórdia de Jesus. Então, esse livro ele traz uma visão verdadeiramente bíblica de quem Jesus é. Uma outra coisa que me chama a atenção é que tem muitas citações dos puritanos. Não sei se você já ouviu falar desse grupo, mas foi um grupo de crentes lá do século XVI e XVII, na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos, que era chamado naquela época de Nova Inglaterra. E esse grupo, ele, enfim, tinha algumas opiniões fortes sobre a reforma da igreja e eles morreram defendendo a verdade que eles acreditavam de que a igreja deveria ser totalmente reformada, porque naquele contexto, a igreja oficial da Inglaterra tinha sido reformada, mas ainda mantinha muitas práticas da Igreja Católica. Enfim, esse não é um vídeo sobre isso, tá? Mas e os puritanos criam que a igreja tinha que ser totalmente reformada e voltar para aquilo que ela era desde os tempos bíblicos. E eles morreram defendendo isso. E esses caras, eles dedicavam a vida deles a falar do coração de Cristo. É muito interessante que eu já li algumas coisas dos puritanos e eles falam com uma profundidade do coração de Jesus e da graça de Deus e da obra de Jesus que é de dar inveja, sendo bem sincero. Eu acho que eu precisaria viver a minha vida inteira refletindo sobre o assunto para talvez falar 10% de como eles falavam. E esse livro cita muitos puritanos. John Bunyan, autor de O Peregrino, Richard Sibbes, o principal, Thomas Goodwin, ele cita bastante esse puritano. Jonathan Edwards, eu não sei nem se Jonathan Edwards era um puritano, mas enfim, se ele não era, ele bebeu muito dessa fonte. Enfim, entre alguns outros, então isso traz muita profundidade para o livro. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que o autor, o Dan Ortlund, ele faz uma contextualização bem moderna sobre o assunto. Embora ele cite muitos autores antigos, ele fala com uma linguagem moderna e faz uma aplicação das situações modernas que a sociedade moderna passa hoje em dia. Então, os dilemas que muitas vezes nós passamos em relação a duvidar do amor de Deus, em relação à sociedade de performance em que nós vivemos, em que a performance é necessária para que a gente possa até sobreviver, né, muitas vezes, mas aí a gente transfere isso para o nosso relacionamento com Deus e acha que para que a gente seja plenamente aceito por Deus, nós precisamos de uma certa performance na vida devocional ou mesmo nas nossas boas obras. E esse livro contextualiza muito nesse sentido. Ele cita autores antigos, cita a Bíblia, que é um livro antigo e atual ao mesmo tempo, e que é a palavra de Deus, que nunca vai passar, mas ele faz as aplicações para os dilemas que nós vivemos da sociedade moderna. Então, essas coisas me chamaram bastante atenção nesse livro, eu gostei bastante disso. E ele tem alguns capítulos bem interessantes. Eu vou citar três, se eu não me engano, são três que eu acho, cara, que são fenomenais. Todos eu gostei, todos os capítulos. E parece que quanto mais o livro vai avançando, melhor ele fica. Mas tem três capítulos que me chamaram muito atenção. O primeiro é o capítulo 6, que chama De Modo Nenhum o Lançarei Fora. Esse capítulo ele foca num versículo que é João 6,36, que Jesus ele fala: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, basicamente o que Cristo está dizendo, o convite da graça é estendido a todos aqueles que o Pai dá a Jesus, a todos aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, e essas pessoas vêm até Cristo, então Cristo não lança fora nenhuma dessas pessoas. Isso é uma ótima notícia,
Não importa a situação que você esteja e não importa a situação em que eu esteja. Cristo diz: se você vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E nesse capítulo o autor ele cita bastante o John Bunyan e alguns comentários do John Bunyan sobre esse versículo. Lembrando, John Bunyan é o autor daquele livro O Peregrino. Se eu não me engano, é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. E eu vou ler aqui uma das citações do John Bunyan. Deixa eu pegar o livro aqui. Na página 62. É, John Bunyan, ele comentando sobre esse versículo, ele fala assim, ó: pois estas pouquíssimas palavras, de modo nenhum, cortam a garganta de todas as justificativas, e foram pronunciadas pelo Senhor Jesus justamente com tal fim, para ajudar a fé que está misturada com a incredulidade. Ela é, por assim dizer, o resumo de todas as promessas. Nem pode haver sequer uma objeção em que você possa pensar que essa promessa não vai responder. Então Jesus diz: de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. O que John Bunyan está falando aqui é: não importa a objeção que você possa ter, não importa o que você possa pensar que é suficiente para fazer com que Jesus te lance fora da presença dele, que vá fazer com que ele de fato te lance fora. Porque Jesus diz: de modo nenhum. E aí o John Bunyan começa a falar várias objeções que nós podemos ter e a resposta de Jesus para elas. E essa parte é muito interessante. Ele fala assim, ó: mas eu sou um grande pecador, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de longa data, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de coração duro, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador desviado, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu pequei contra a luz, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu pequei contra a misericórdia, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu não tenho nada de bom a oferecer, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, é o que Cristo diz. Esta promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções e, de fato, ela responde. Então, a promessa de Jesus, de modo nenhum lançarei fora, responde qualquer objeção que você possa ter. Venha como você está diante da luz, diante de Jesus, ele não vai te lançar fora se você vier com o coração aberto para ele. Então, esse capítulo é magnífico. Capítulo 11 também gostei bastante, e eu tô olhando aqui, meu roteiro aqui para eu gravar esse vídeo, e capítulo 11, eu gostei bastante também. A vida emocional de Cristo. Entender as emoções é algo difícil, mesmo as nossas. Eu muitas vezes sofro para entender algumas minhas. E imagina para nós, criaturas limitadas, entenderem as emoções de Deus reveladas no decorrer da Bíblia e as emoções de Jesus, que é 100% Deus e 100% homem. E é interessante dizer isso porque Jesus ele veio em carne, ele se encarnou. Ele é o próprio Deus, o Deus Filho, né? Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o próprio Deus Filho, que é Jesus, ele se fez um homem 100%. Então ele é 100% Deus e 100% homem. A gente tem que tomar cuidado para não esvaziar nem a divindade de Jesus e nem a humanidade dele. Ele é 100% Deus e 100% homem. Não é híbrido, metade Deus e metade homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. E como homem, ele experimentou muitas das nossas emoções. Cara, eu lembro da compaixão em que ele trata as pessoas no decorrer de todos os evangelhos, curando e libertando todos aqueles que eram cativos e oprimidos do diabo. Inclusive a compaixão que mais é atribuída a Jesus, aliás, a emoção que é mais atribuída a Jesus nos evangelhos é a compaixão. Um teólogo chamado Warfield que fez esse mapeamento e disse isso. A compaixão é a emoção que mais é atribuída a Jesus nos evangelhos. Ou a ira de Jesus, quando ele chega lá em Jerusalém e ele expulsa os mercadores do templo e fala: não façam da casa de meu pai uma casa de comércio, porque a casa do pai deveria ser chamada de casa de oração para todos os povos. Então, são as emoções de Jesus. E é interessante que
as nossas emoções, elas são caídas, porque elas são afetadas pela queda. Na cosmovisão cristã, a gente fala de criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as emoções boas, Deus criou o ser humano perfeito, mas existiu uma coisa na história humana chamada queda. E nessa queda em que Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, nós ficamos totalmente influenciados por isso, nós somos totalmente corruptos por causa disso. E as nossas emoções não fogem disso. As nossas emoções são corruptas. Como elas são corruptas? Cara, às vezes as nossas emoções não são legítimas. A gente sente algo que não deveria. A gente sente ódio de pessoas. Nós julgamos, nós sentimos raiva muitas vezes em que é injustificado. E as nossas emoções, elas pecam não só em quais emoções a gente sente, mas muitas vezes na intensidade que a gente sente. Cara, tem momentos em que nós deveríamos sentir profunda compaixão, uma compaixão forte por alguém que está passando por alguma situação e que nós não sentimos, a nossa compaixão é fraca. E Jesus, como Deus homem, ele sente as emoções na intensidade correta. Quando ele sente compaixão, é uma compaixão intensa, que o faz agir, curar essa pessoa, ajudar, libertar essa pessoa do poder de Satanás. Por outro lado, às vezes as nossas emoções, elas são fracas. Aliás, eu falei de serem fracas, mas elas são fortes demais muitas vezes. Tem momentos em que a gente reage de forma exagerada, em que a gente faz uma tempestade em um copo d'água. E nesse momento a gente tem que aprender a dosar e saber o que é justo eu sentir. Cara, Jesus, como Deus homem, todas as emoções dele eram justas. Então ele não reagia de maneira exagerada. Jesus não é essa pessoa que às vezes a gente pinta, que qualquer coisa tira ele do sério, que qualquer coisa estressa ele, que a gente não pode fazer nada porque ele é um estraga-prazeres que quer cortar a nossa felicidade. Não, esse não é Jesus. Jesus é o criador da felicidade. E ele é paciente. Salmo 103 vai falar como o céu se eleva acima da terra. Assim é grande o amor de Deus, a misericórdia de Deus para com que os temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Deus é paciente, é longânimo. A paciência dele demora. Ele demora para punir, ele dá muitas chances antes de punir alguém. Esse é o nosso Deus, ele é justo, a punição dele é justa, mas ele é paciente ao mesmo tempo, ele não deseja a morte do ímpio. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus revelado na Bíblia. Então a vida emocional de Cristo, esse capítulo é demais também. E daí, o último capítulo que eu destaquei aqui é justamente o último capítulo do livro, que é Enterrados no seu coração para sempre. Está baseado em Efésios 2:7. Eu vou abrir uma Bíblia que eu tenho aqui do lado. Efésios 2:7 vai falar. Achei. Vou ler desde o 4 até o 7, tá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então Efésios 2 começa pintando um quadro terrível sobre nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condições de escolher a Deus e de ir até Cristo por vontade própria. Mas então Deus, ele olha e como Cristo ressuscitou Lázaro, dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele faz a mesma coisa conosco espiritualmente e diz: Bruno, sai para fora. Júlia, sai para fora. Márcia, sai para fora. E ele nos ressuscita com Cristo e nos dá vida. E aí no versículo 7, Paulo conclui: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus, ele nos dá vida quando nós estávamos mortos para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus. Cara, isso é extremamente confortante, porque deixa eu te falar, você acha que o seu pecado é capaz de fazer Deus te amar menos? Cara, o seu pecado é justamente onde a graça de Deus se manifesta de maneira mais forte. É claro que isso não é desculpa para pecar. Paulo vai dizer: então pecaremos para que a graça de Deus aumente? Não, de modo nenhum. Nós que morremos por pecado, como podemos continuar vivendo para ele? O pecado desagrada a Deus. Mas tem uma outra verdade que é igualmente gloriosa.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela habita onde estão os nossos mais profundos pecados, porque é nesse lugar em que nós precisamos mais da graça de Deus. O Senhor Jesus, ele não foge dos pecadores, ele não abraça os pecadores com nojo deles. Ele abraça os pecadores purificando eles. Purificando, ele fala, ó, eu quero, seja limpo, ele falou para um leproso uma vez. E isso nos mostra que nós vamos chegar no céu e mesmo com os nossos pecados profundos, muitas vezes, a gente vai ter uma surpresa de alívio quando nós vermos a beleza de Deus lá no céu, na eternidade. E a gente vê que tudo que nós pudemos fazer, toda a nossa dificuldade, toda a nossa burrice, por que não? De muitas vezes escolher o pecado, só serviu para aumentar, não aumentar a graça de Deus, mas aumentar a nossa percepção da graça de Deus e aumentar a atuação da graça de Deus sobre nós. Isso serviu para fazer com que a graça de Deus pareça ainda mais bonita. É aquela famosa frase: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Então, o pecado, por mais horrível, por mais terrível que ele possa ser, ele nos dá a percepção do quanto nós precisamos da graça de Deus. E ele serve como um testemunho diante de todo o mundo espiritual e físico do tamanho da graça de Deus. Deus fez isso, nos deu vida com Cristo, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Essa é a verdade. E daí o capítulo vai falar sobre isso. Nós estamos enterrados no coração de Deus para sempre. Nós estamos seguros em Cristo, porque a única coisa que os nossos pecados podem fazer, apesar dos efeitos destrutivos deles aqui em nós, no nosso mundo, é mostrar quão maior a graça de Deus é do que nós imaginamos. De modo que, se você está em Cristo, quando você chegar na eternidade, você vai ter uma surpresa de alívio ao ver o tamanho da graça de Deus sobre você. E você vai olhar e vai dizer, cara, eu devia ter pecado muito menos, porque Deus merecia muito mais do que eu imaginava a minha vida. Deus merecia que eu escolhesse Ele e não o pecado. Mas a gente vai olhar e vai dizer, cara, realmente a graça de Deus é espetacular. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus cobre todos os nossos pecados. É o que o salmista diz: quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia sobre aqueles que o buscam, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Esse é o Salmo 103, esse é o nosso Deus. E eu seria o próprio autor, o Dane Ortland, ele fala no final do livro, tá, e agora, o que eu faço? Qual é a ação prática que eu devo tomar em relação a isso? Nenhuma. Seria algo leviano dizer que depois de conhecer o coração de Cristo, a gente tem que tomar alguma ação prática específica. Na verdade, como diz um dos meus pastores, cara, curta a sua vida em Jesus. Curta. A ação prática é essa, aproveita, relaxa. Relaxa que se você está em Cristo, você está seguro, você é invencível. Cristo fez você aliás, Deus fez você se assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você é invencível se você está em Cristo. A gente peca, a gente erra, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não é desculpa para pecar, mas isso nos impulsiona a viver de fato para Deus e não escolher o pecado, justamente em gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E para finalizar, eu quero dizer que eu li esse livro 2 vezes. As 2 vezes foi algo muito importante para mim. Nas 2 vezes eu estava vivendo períodos em que eu estava me sentindo condenado por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados. E as 2 vezes esse livro me tranquilizou, me mostrando que a graça de Deus, ela abunda sobre o pecado. A graça de Deus é maior do que o meu pecado. E Jesus, ele está interessado em transformar justamente aquelas áreas dentro de mim que são mais profundas e que eu conheço e Deus conhece, mas ninguém conhece. E o Senhor Jesus, ele está disposto, ele quer transformar justamente essas áreas. Então, conhecer o coração de Cristo me faz ter essa visão e muda a forma como eu vivo, não só em alguma ação prática, 3 passos para viver em Jesus. Não só nisso, mas me faz viver a vida com mais leveza. Me faz viver a vida sabendo que o Senhor Jesus me ama, porque a Bíblia diz isso.
e que ele quer ter um relacionamento comigo. E traz mais leveza para minha vida e traz mais amor por ele. E daí a pergunta que fica é: e você? Você deseja viver isso? Você também quer ter mais leveza no seu relacionamento com Deus? Eu indico muito esse livro aqui, ó, Manso e Humilde, do Dane Ortland. Um livro totalmente bíblico, é, totalmente, não vou dizer equilibrado, mas totalmente intenso ao descrever o amor de Jesus e ao descrever o bendito, doce e boníssimo coração de Jesus e a grandeza da graça e da misericórdia dele. Ainda assim, o suficiente, porque não existem palavras para descrever. Mas, de qualquer forma, é o melhor livro que eu já li sobre esse assunto, por N motivos que eu expliquei nesse vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você comprar ele. É um link meu, então se você comprar, se você se interessar pelo livro, eu recomendo muito a compra dele. Tem na Amazon e eu vou deixar o link aqui, que é o meu link de afiliado. Isso significa que se você clicar nesse link e comprar por ele, eu ganho uma comissão também por cada venda desse livro. Isso me ajuda a manter esse canal. Então, se você se sentiu abençoado por esse vídeo, você comprar por esse link, inclusive, me ajuda a continuar produzindo esses vídeos e falando daquilo que a palavra de Deus diz, tá bom? Então é isso, fica com Deus e até a próxima.